Bom pessoal, a gente vai seguir aqui com a nossa videoaula. Agora a gente vai estar criando um CRUD, a gente vai estar criando um cadastro aí de funcionário no I2. A gente vai fazer um CRUD aqui, utilizar a funcionalidade JI. Aqui é meu diretório listado pelo Apache. Você pode dar um localhost ali ou colocar o hostname da máquina. Ele me lista o diretório, web, e é dessa forma que a gente tem o nosso projeto. Nosso projeto básico a gente fez a instalação na última aula, certo? Tem 4 opçõezinhas aqui que ainda não estão funcionando corretamente. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um CRUD para fazer cadastro, alteração, listagem, um CRUD de funcionário. Então, para a gente fazer esse CRUD e utilizar o I2, que vai nos agilizar muito na construção dessa atividade, na execução dessa atividade, a gente primeiro, para fazer esse CRUD, a gente tem que ter uma tabela criada no nosso banco. E eu estou utilizando aqui o PHP Admin, PHP MyAdmin. Vocês podem estar acessando um localhost PHP MyAdmin ou indo lá no champ, do nosso champ, e clicando em admin na opção do MySQL. Ele vai te abrir essa página. Então, o que a gente precisa? Vamos criar um banco aqui. Vamos dar um new. Vamos dar um exemplo. O nome do nosso banco vai ser videoaula. Vamos colocar o agrupamento aqui. Colocar o agrupamento UTF-8 Unicode CI. Vamos criar a nossa. Pronto, a gente tem um banco, porém nesse banco a gente precisa de criar uma tabela chamada funcionário. Vamos dar um nome aqui para nossa tabela. Funcionário. Colocar tudo minúsculo. Quantos campos a gente pode estar criando? A gente vai ter um campo para ID, nome, departamento, nome ID, departamento, vamos colocar telefone, e o último campo a gente vai estar colocando cópia de documento. Nesse campo documento a gente vai estar inserindo ou removendo, a gente vai estar trabalhando com arquivos. Então a gente pode estar colocando documentação nesse campo. Então a gente vai ter 5 campos: ID, nome, departamento, telefone e documentação. São 5 campos que a gente vai estar criando. Então, nome da tabela, funcionário, vou colocar no singular aqui. São 5 campos. Executar. Pronto. Aqui, nossa primeira. Aqui a gente vai ter o ID funcionário do tipo int, tá certo? Nome, departamento, telefone, depois telefone, a gente vai colocar documentação. Tá. Tipo int, nome, a gente vai estar utilizando varchar 255, o tamanho máximo, departamento varchar 255, telefone, vamos estar utilizando varchar também. Documentação, que a gente vai trabalhar, documentação a gente vai estar trabalhando com upload e download de arquivos. Então a gente vai ter que trabalhar com arquivos aqui. Só que a gente não vai salvar o arquivo no banco. A gente vai salvar o caminho onde aquele arquivo vai estar salvo no nosso repositório. Então a gente vai deixar como varchar aqui.
Porque se a gente salvar um arquivo no banco, o banco vai ter que ser muito grande para armazenar muita coisa, entendeu? A gente vai salvar apenas o caminho que está em nosso repositório. Tá, vamos salvar essa tabela com toda a estrutura, pronta nossa estrutura. Eu esqueci de colocar aqui, vamos deixar o nosso ID como chave primária, vamos dar uma ADD. Vamos mudar o nosso ID, vamos colocar aqui auto incremente. Aí a gente vem aqui, salva. Tá, a gente tem nosso ID como a chave primária, ele é auto incremente. Então, seria 1, seria o 2, 3, 4, 5, 6. O ID vai acompanhando, certo? Então a gente já tem a nossa tabela. Lá no I2 a gente vai ter que criar um CRUD. O I2 vai gerar toda a interface, toda a funcionalidade já pronta pra gente. Então a gente vem aqui, ó, apaga essa parte aqui. Vamos digitar o G. Opa. A gente deixa de minúsculo mesmo. Vou voltar aqui. Então vamos lá no login, site R, a gente digita de minúsculo. Tá, pra gente criar o nosso CRUD, a gente vai fazer o CRUD, ele vai gerar pra nós toda a interface, botãozinho, tudo bonitinho e com as funcionalidades prontas. Então a gente vai criar a nossa model primeiro. Opa, a gente vai ter que configurar o que? O nome do banco. Vamos lá no nosso projeto, vamos lá em config, db, colocar o nosso nome do banco aqui. O nome do banco é vídeo aula. Vamos salvar aqui. O usuário é o root e eu não tenho senha, então vamos recarregar aqui. Pronto, só confirmando o nome da nossa tabela ali, ó. Nosso banco é vídeo aula. Pronto, carregou aqui pra gente. Então, o nome da nossa tabela que a gente vai criar uma model, vai criar todas as funcionalidades. Primeiro a gente vai criar a model, aonde a gente define todo a model, ela vai definir todas as regras e propriedades da classe. Então vamos criar aqui, vamos colocar a tabela, o nome da tabela funcionário. Você pode ver que ele buscou já no nosso banco essa tabela, já sugeriu. O nome da model, vamos colocar funcionário model. Certo, a gente vem aqui preview e vamos dar um generate. Beleza, ele já criou uma model pra gente nesse caminho. Se a gente ir lá no projeto e lá em models, ele já criou uma model pra gente, funcionário. Ele já definiu aqui o tamanho dos campos, olha lá, nome, departamento, telefone, documentação, tudo 255, que foi o que a gente definiu lá no banco. Ó, tamanho máximo de cada campo aqui para armazenar 255. Então ele já define aqui que o tamanho máximo lá na janelinha, lá no campo que o usuário vai digitar, tem que ser 255 também. Aqui os atributos, por exemplo, o ID funcionário vai mostrar lá na nossa tabela. Vocês vão ver, tipo, a variável nossa lá no banco lá é nome. E lá na interface, na tela do sistema vai aparecer dessa seguinte forma, nome. Assim que a gente for gerando, vocês vão perceber e eu vou explicar melhor. A gente criou nossa model, vamos criar aqui o nosso CRUD. A gente faz o que? Vamos criar vamos colocar o nome da nossa model, funcionário model, só que aqui tem um padrão, a gente vai colocar lá app/models. Então vamos lá, app já tem aqui uma app/models e o nome da nossa model, que é o que? Funcionário
model. Esse é o nome da nossa model. Então, essa search aqui vai ser basicamente isto. Só que vamos tirar o model aqui e vamos colocar search. Confirmar lá. Tirar H aqui. Tá certo. Search. Aqui controller. Search vai ser o propriedade de busca mesmo. Função de filtro. Lá da nossa tabela. Que ele vai listar pra gente todos os funcionários cadastrados. Tem aquela função de filtro lá. Ordenar por nome. Ou eu digito alguma coisa para ele filtrar e retornar um valor para mim. Controller, a gente vai criar aqui app controllers. Aqui a gente vai colocar funcionário controller. E a nossa view, vamos colocar, deixar o padrão @appviews e funcionário @appview funcionário. A gente vai dar um preview aqui. Generate. O que ele fez pra gente? Ele gerou a função de filtro lá, gerou o controller da nossa classe, que aqui ele contém os métodos de update, delete, insert e outros métodos de validação. Aí ele criou a nossa view com o index, com index, update. São 4 janelinhas que ele criou pra gente. 5 janelinhas, na verdade. Então, tá criado o nosso CRUD, tá pronto. Vamos acessar ele. A gente vem aqui no nosso, vamos apagar isso aqui, voltar lá no nosso, clicar em login. Tá vendo esse IR aqui? A gente vai colocar o nome da nossa view. Qual foi o nome da nossa view? O nome da nossa view é funcionário. Vamos dar um enter. Pera aí. Funcionário. Tá certo aqui. Vamos voltar lá no DI para verificar se houve alguma coisa. Vamos clicar em model aqui, tá certo. Ah, já sei qual é o problema. Quando a gente criou o app models, quando a gente criou o nosso CRUD mesmo, eu acho que aqui ficou com app não, aqui certo, controller app, vamos lá, app barra controller. Já achei o problema. Quando dá aquele erro lá de not found, não encontrado, há algum problema. Você não pode criar, por exemplo, o nome dessa propriedade com controller com C maiúsculo. Pois, se você vir aqui, o controller não é com C maiúsculo. Então, na nossa propriedade, a gente tem que estar criando com controller com C minúsculo aqui. Ó, vamos tá maiúsculo lá, mas só para ver que ele vai listar aqui pra gente. Tá, foi assim que foi criado, ó. Então a gente tem que deixar com o controllers aqui com C minúsculo, certo? E aqui a gente colocou @view funcionário. Beleza, a gente vai dar um preview, vai ter que fazer um override aqui no nosso controller. Beleza, generate. Foi. Agora a gente vai testar. Vamos apagar isso aqui. Esse seria o caminho e o funcionário que seria a nossa view. Vamos dar um OK aqui. Beleza, já gerou o nosso CRUD. Tá vendo aqui? Ele já gerou um CRUD, já tem uns campos de filtro aqui de ordenação, você pode ver. E o botão Create. A gente vai testar a funcionalidade, nome,
departamento, telefone e documentação. Vamos dar um create. Beleza, agora essa aqui é a parte da view. Ó como que funciona. Um index seria isto aqui, a parte a inicial, é um index mesmo, seria a tela inicial. Tá, ele tem uma opção de create, que é um botão, e aqui do lado de cada valor ele tem o view, update e delete. Eu posso, já vem, e o GI gera tudo pronto. A gente vai clicar em delete, ele pergunta se tem certeza, é uma mensagem de segurança, a gente confirma que sim, e ele apaga do nosso banco. Então, a gente clicando em create, ele já joga a gente para essa tela aqui essa tela do create aqui, ó. Certo? Nessa tela do create, ele vai renderizar um form. Esse form, ele está aqui, ó. Nesse form ele tem esses seguintes campos: nome, departamento, telefone, documentação. Certo? E lá no create, ele chama esse form que vai exibir pra gente isto aqui. A gente faz o cadastro, teste, departamento, teste, telefone. Ainda a gente não tratou, ele tá aceitando qualquer coisa, documentação também qualquer coisa. Então vamos dar um create. Ele joga pra gente a tela de visualização, que seria a viewzinha lá, a opção de view, o olhinho lá na nossa lista. Aqui a gente verifica tudo. Ele tá mostrando o ID pra gente, a gente vai remover isso aqui. Ele tem a opção de update e delete dessa funcionalidade. Update, a gente pode fazer a alteração, dar um update, ele nos mostra que alterou, e o delete para apagar. Vamos lá na página inicial, ele mostra aqui pra gente. A gente vai ter que remover essa coluna aqui chamada ID. Ele vai ordenar pra gente, ele tem a funcionalidade de ordenação. Vamos só criar mais um para mostrar. Beleza. Vamos criar outro. BB. Beleza. Aqui ele vai ordenar pra gente por nome. Eu quero por nome. Beleza, olha lá, de A a Z. Ele tá ordenando. Vamos inverter. Departamento. Telefone. Telefone, ele ordenou. Beleza, todas as funcionalidades aqui. View, update e delete. Beleza, essa é o grande ponto forte do i2, seria isso mesmo. A ideia desse framework, facilitar, essa ferramenta, a gente pode construir projetos grandes, projetos simples, e a performance dele é muito boa. Você não vai fazer uma aplicação, um site lento. Dependendo do que você for mexer, esse framework é muito bom e ele gera tudo pra gente pronto, entendeu? A gente só precisa mexer mais com configuração. Claro, vamos programar muito nisso aqui, mas parte de CRUD, essas coisas, muitas coisas eles já nos facilita muito, a gente ganha muito tempo na programação com isto. Tá certo? Na próxima videoaula a gente vai estar alterando esse campo de documentação aqui, ó. A gente vai colocar um search ali para buscar um arquivo no diretório. Vamos tirar isso aqui, vamos colocar um botãozinho para buscar e anexar um arquivo. A gente vai criar, ele vai mostrar aqui pra gente nome, departamento, telefone e o arquivo com a opção de download. A gente pode, por exemplo, visualizar ele aqui. Aqui a gente pode colocar um botão aqui, ó, do lado desse delete chamado download. Clicando em download, ele ia baixar o arquivo que estaria aqui. E claro, antes disso a gente tem que programar
a nossa função de upload de arquivo. A gente vai buscar na máquina do usuário aquele arquivo, criar uma instância desse arquivo, uma cópia, né, mandar para um diretório no servidor. No caso, o nosso servidor seria a nossa própria máquina local. E salvar esse caminho do banco, o caminho onde está o arquivo lá no nosso banco de dados. Certo? Aí quando o usuário clicar em download, ele vai procurar naquele caminho salvo no banco o arquivo. Aí cria uma instância, uma cópia daquele arquivo e devolve para o usuário, que seria o download. Tá certo? A gente vai estar fazendo isso na próxima videoaula. Espero que vocês assistem. Estejam lá.